Olá, seja bem-vindo ao estudo dos capítulos 38 a 40 do livro de Êxodo. Hoje nós estamos finalizando o livro de Êxodo. Assim, algumas coisas, né, vocês podem perceber que estão um pouco repetidas em relação a alguns capítulos anteriores, porque esses capítulos ainda estão se tratando da construção do tabernáculo, da qual nós já vimos as orientações do Senhor a Moisés. Bem, no versículo 8 do capítulo 38, os escritores Kiel e Delitzsch, eles entendem que a palavra suporte não se refere a um tipo de pedestal sobre o qual a bacia era sustentada, mas a algum instrumento distinto que provavelmente servia para tirar a água necessária da bacia para a lavagem ritual dos sacerdotes. Esses escritores, eles eram do século XIX e eles escreveram uma espécie de enciclopédia de 10 volumes chamada Comentário do Antigo Testamento. A bacia do tabernáculo era fabricada de espelhos de mulheres, talvez viúvas e virgens, e depois utilizada no serviço do Senhor, relacionado com o tabernáculo. Esses espelhos, eles eram feitos de cobre polido, né? Pois os espelhos de vidro, eles só foram surgir no século XIV. Eles eram redondos e tinham cabo e foram inspirados na imagem do homem refletida na água. Dos versículos 21 a 31 do capítulo 38, aqui temos um tipo de relatório contábil, registrando como foram empregados os recursos de mão de obra e de oferta para a construção do tabernáculo. Isso promovia a ordem, mostrava preocupação com a preservação em vez de desperdício ou furto e fazia com que as pessoas soubessem o que tinha sido realizado com suas ofertas. No versículo 25 do capítulo 38, o ouro provinha de ofertas voluntárias do povo, mas a prata resultava do imposto de recenseamento dos israelitas, né? Das pessoas acima de 20 anos, como nós vimos em Êxodo 30, versículos 11 a 16. Agora nós vamos falar do capítulo 39. No versículo 7 do capítulo 39, as pedras de ônix, que foram marcadas com os nomes das tribos, foram colocadas na ombreira porque o ombro representava força. No versículo 10 do capítulo 39, esse versículo 10 cita tipos de pedras. O sárdio é uma pedra preciosa de quartzo vermelho. O carbúnculo era um quartzo vermelho, mais opaco. No versículo 11 do capítulo 39, o nome hebraico da safira significa pedra para gravar e era dado a pedra lápis lazuli. O uso da safira como nós temos hoje só foi possível muitos anos depois, pois não havia instrumentos para cortar uma pedra tão dura. No versículo 12 do capítulo 39, o jacinto equivale à nossa água marinha brasileira. No versículo 13 do capítulo 39, o jaspe era um quartzo verde, né, uma jade verde. No capítulo 14 no versículo 14 do capítulo 39, a beleza e preciosidade dessas pedras, com os nomes do povo de Deus nelas gravados, representavam a glória para a qual Israel deveria ser transformado, como possessão exclusiva de Deus. No versículo 24 do capítulo 39, essas romãs citadas no versículo se tratava da fruta romã. Então fizeram romãs ornamentais de pano azul, carmesim e linho retorcido. No versículo 25 do capítulo 39, as campainhas de ouro foram feitas para revelar a atividade do sumo sacerdote quando seus movimentos no serviço de Deus e do povo não podiam ser acompanhados pela vista. Então, com as campainhas de ouro, pelo menos o povo ouvia. No versículo 30 do capítulo 39, como item final no registro da construção, a inscrição da lâmina, né, da diadema do sumo sacerdote, serve como um tipo de selo de remate para tudo que os artesãos tinham feito, tudo marcado como pertencente ao Senhor. No versículo 33 do capítulo 39, os componentes finalizados foram trazidos a Moisés para inspeção. Moisés era quem tinha recebido as instruções do Senhor e só Moisés podia determinar a precisão do que havia sido feito. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 40. No versículo 2 do capítulo 40, visto
que os israelitas tinham deixado o Egito na metade do primeiro mês do ano, o tabernáculo foi erigido 2 semanas antes do primeiro aniversário do êxodo deles, no início do mês que marcava o início do seu segundo ano de liberdade. O primeiro dia do primeiro mês, em outras palavras, o dia que marcava um ano novo, era apropriado para o uso inaugural da nova estrutura. No versículo 31 do capítulo 40, o posicionamento da bacia, após o posicionamento da bacia, Moisés e Arão obedeceram à lei da purificação sacerdotal. E dos versículos 34 a 38 do capítulo 40, a glória do Senhor enchendo o tabernáculo traz o livro de Êxodo ao seu ponto mais alto. Deus, que havia trazido Israel para fora do Egito, fez e renovou a sua aliança com o seu povo e fez morada entre ele. Uma recapitulação cuidadosa do tema principal do livro, o restabelecimento da moradia de Deus entre o homem, é encontrado nos versículos 34 a 38. Essa passagem também indica que Israel iniciou a adoração coletiva. A história do direcionamento de Deus do seu povo à terra prometida é encontrada no restante do Pentateuco, né, dos outros 3 livros que nós temos para estudar. Então, nós encerramos aqui não apenas o estudo dos capítulos 38 a 40 de Êxodo, como encerramos aqui também o livro de Êxodo, e a partir de amanhã nós começaremos em Levítico.